Então é isso, então boa tarde. Vamos começar então mais uma reunião aqui do nosso Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã. E a nossa temática hoje vai ser, aliás, a gente ainda continua com a temática de origens, que é o que a gente vai trabalhar, aliás, que a gente já está trabalhando ao longo desse semestre, né? A gente vai até o final do semestre. E nessa parte de origens que a gente está vendo agora é a parte mais de cosmologia, né? Ou seja, a origem de todas as coisas. E aí, quando eu digo todas as coisas, no sentido físico, tá? Obviamente é sempre no sentido físico. Então, hoje vai ser a última parte, vamos dizer assim, da parte. A última parte da parte ficou legal. A última parte física dessa subparte, agora ficou melhor, que a gente está falando de cosmologia, tá? Hoje vai ser o último pedacinho, que é onde a gente vai falar sobre a questão da origem da Terra. Só que tem um pequeno detalhe, eu não vou falar da parte, vamos dizer assim, depois da Terra ter começado, como é que a Terra foi se formando, tá? Eu não vou chegar até aí, tá? Eu vou chegar até a parte de formação, vamos dizer assim, de formação planetária de forma geral, tá? Então, tudo que eu falar aqui, inclusive os exemplos que eu vou colocar aqui, são exemplos... não são da nossa Terra, obviamente, porque a nossa Terra já tem alguns bilhões de anos, mas são outros exemplos do negócio que a gente chama de exoplanetas, ou seja, planetas que estão fora do nosso sistema solar, planetas que estão nascendo, sistemas planetários que estão nascendo, essa coisa toda. Então eu vou meio que utilizar por aí e vou até a parte onde a Terra se forma. Agora, o resto da formação da Terra, vamos dizer assim, aí já é um assunto já vamos dizer assim, do pessoal de geofísica e de geologia e tudo mais. Inclusive, está até o professor Arthur aí, que é o que domina muito bem isso. Então, eu não vou chegar até a parte de geofísica ou de geologia, eu só vou ficar mais na parte de, vamos dizer assim, sistemas planetários, alguma coisa assim, tá? Porque é a origem da Terra em si, tá? E também, claro, também eu vou mencionar um pouquinho sobre a questão da origem da Lua, tá? Então, a gente só vai caminhar por aí porque o restante é continuação do que eu vou falar aqui, que é mais processos de resfriamento, vulcanismos e por aí vai, tá? Então tem movimentação de placas tectônicas, mas isso aí tá bem depois, eu digo bem depois, alguns milhões de anos depois do período que eu vou concluir aqui, tá? Então a gente vai ficar nessa parte um pouco mais superficial. E é claro, daria para falar da origem da Terra na parte geofísica e geológica? Daria. Daria se a gente tivesse mais tempo, mas não dá. Não, até por uma questão de tempo e recorte de informações, eu tive que optar por esse recorte, vamos dizer assim, mais astronômico, tá? Até para a questão de ambientação. E aí, na próxima reunião que a gente vai ter, vai ser já um pouco mais de teologia, algumas questões um pouco mais teológicas, tá? E a gente conclui essa primeira parte de origens físicas, no sentido de universo, galáxia, estrela, a parte de planetas e por aí vai, tá? E, bom, o professor Felipe o professor Arthur até falou que depois trata a questão de geologia. Então, beleza, as perguntas relacionadas à geologia a gente já vai até direcionar para ele ou na conversa que ele for fazer com a gente, tá? Então já temos isso aí garantido. Então eu posso ficar bem mais tranquilo com relação a esses pontos. Bom, vou compartilhar com vocês então aqui os slides, que são os slides que eu já mandei para vocês. Na verdade, assim, eu mandei lá para os grupos, né? A Pamela mandou e vai sair. Não, mas esquenta não que eu te mando as perguntas, tá, Arthur? E eu mandei lá para a Pamela, deve ter mandado aí para vocês, e eu mandei lá para o grupo de física, mas se alguém que não participa desses grupos quiser esses slides e tudo mais, no final tem meu contato, ou procura a gente pelo Instagram no núcleo, e tem diversas formas de entrar em contato, e aí eu mando sem problemas, tá? Então, a ideia que a gente vai conversar hoje vai ser a origem da Terra. Vamos colocar assim, aliás, seja bastante literal com relação a esse ponto, origem da Terra. A Terra se originou, beleza, acabou, ficamos por aí. Tá? Então essa vai ser a nossa conversa de hoje. Tá? Então aqui tem um sumáriozinho do que a gente vai tratar. Tá? Bom, e a base que eu estou utilizando aqui é essa aqui. Os modelos que eu estou adotando aqui é o modelo de hipótese nebular, teoria do grande impacto e modelo de impactos, no caso, para a Lua. Tá?
eu vou mencionar também outros modelos de formação para a Lua e tudo mais, que não é só a teoria do grande impacto, mas é porque a teoria do grande impacto é a que é mais, vamos dizer assim, talvez a mais conhecida ou a mais propagada hoje em dia, tá? Essa teoria do grande impacto. Tem outros modelos também de impacto que eu vou mencionar aqui para vocês, mas é o que sai menos por aí. Mas assim, o que eu digo que é mais conhecido, menos conhecido, tudo mais, não significa que não tenha trabalhos que estão saindo sobre isso. Inclusive, saiu trabalhos recentemente agora falando sobre um novo modelo de formação da Lua. Então, isso é comum, tá? Isso aí é bastante comum. E aí, é claro que eu também estou adotando a ideia ou o conceito de cosmologia, aquele que a gente já falou aqui, ciência que estuda a estrutura e a dinâmica do universo, desde o mais primórdio que a gente consegue chegar até os possíveis fins, mas a gente não vai estudar sobre os fins ou os possíveis fins do universo, tá? A gente não vai mencionar isso não agora, tá? Em outro momento a gente pode trabalhar com isso. E é claro, a parte teológica, né, que a gente está fazendo é essa da teologia cristã, centrada em Cristo, trinitária, ortodoxa e tudo mais, tá? Bom, então, o que acontece? Na última reunião, a gente trabalhou com a questão da evolução do universo até sistemas planetários. Eu cheguei a mencionar algumas coisas, inclusive eu vou até repetir algumas figurinhas que eu tinha colocado lá antes, eu coloquei aqui também, tá? Então, são sim, algumas figuras estão repetidas mesmo, mas são de propósito apenas para linkar a nossa última conversa com a de hoje, tá? Tá aqui uma belíssima imagem da Lua olhando para a Terra. E foi tirado por um ser humano, tá? Lá em 69, tá? Ou seja, o ser humano foi para a Lua sim. E não foi só uma vez, tá? Foram várias vezes. 12 homens em 6 missões pisaram com os 2 pés na Lua, tá? Essa aqui é a imagem lá de 69, quando o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin pisaram na Lua e o outro camarada, que foi até considerado o homem mais... o homem que mais sentiu solidão no universo. Porque o outro, que era o terceiro, ele ficou no comando da navezinha que pousou aqui em Marte, na Lua. Ele ficou no espaço, porque desceu um módulo lunar e depois subiu. Mas só quem desceu aqui foram 2. O outro ficou na rotação aqui da Lua e ele não pisou. Então foi considerado, em 69, foi considerado o homem mais sozinho do universo nessa época. Poxa, mas a Lua está bem ali, eu poderia ter pisado. Não foi dessa vez. Viu? Então, a ideia que a gente vai começar aqui é na questão de um disco planetário, ou a hipótese nebular. O que é isso? Tá? Eu vou fazer algumas traduções para o português dessas expressões que eu estou falando. Disco planetário é aquela grande região que não tem, obviamente, planeta, não tem estrela, é uma grande região que tem apenas gás e poeira. Por exemplo, a nebulosa do coração, essa belíssima imagem que tem aqui, que fica a 7.500 AL, anos-luz, é uma região ou vamos dizer assim, um berçário de estrelas. O que é um berçário de estrelas? Aonde estrelas nascem. Literalmente isso, tá? É literalmente isso. Então, aqui nessa grande região, e veja que o negócio é gigantesco, tá? E aí quando eu falo região de gás e poeira, não é uma região tipo do tamanho do sistema solar, não, é um negócio gigantesco. Veja que aqui tem uma estrela, na mesma imagem, aqui já tem uma outra estrela perto. Só para vocês terem uma ideia, o Sol, a estrela mais perto de nós depois do Sol, porque o Sol sim é uma estrela que a gente vê durante o dia, é uma outra estrela que fica a 4 anos-luz de distância. Tá? Então, tem a ideia de que, ou só por isso você pode ter uma ideia de que isso aqui é gigantesco. Tá? E o sistema solar, e aí eu estou falando agora de forma geral, nasceu dentro de um negócio desse tamanho, dentro de uma grande área ou dentro de uma grande região onde tem muito gás e poeira. Tá? E aí como é que é essa formação? Tá? Como é que são as fases? Aqui eu vou citar muito rápido quais são essas fases. A Pamela até mandou para vocês aí um texto, um PDF, e nesse PDF ele está muito bem detalhado, tá? Então eu puxei muitos pontos desse PDF, exclusivamente desse PDF, tá? Porque ele está muito bem detalhado. Então lá tem muito mais coisa do que eu vou apresentar aqui. Então aqui é só uns pontos, na verdade é só uma cadeia de ideias para a gente ver como é que a Terra nasceu,
tá? O foco aqui é da Terra, ou planeta, de forma geral. Então a gente começa com o disco planetário, ou seja, antes do disco planetário você tem essa grande região de gás e poeira, e essa grande nuvem molecular. Por que molecular? Porque tem moléculas ali, você tem átomos de hidrogênio molecular e outros tipos de elementos químicos, e dentro dessa nuvem molecular também tem elementos químicos pesados. Elementos químicos pesados quanto? Olhando na tabela periódica, todos acima do ferro. Então você vai ter ouro, platina, rádio, urânio e por aí vai. Então você tem todos os elementos químicos da tabela periódica, todos eles, dentro dessa grande ou dessa gigantesca nuvem de gás e poeira. E por isso que na Terra, e aí agora eu estou focando aqui na Terra, por isso que aqui na Terra a gente acha ouro de forma natural. A gente não utiliza a alquimia para fazer transformação de chumbo em ouro, né? O pessoal da química antigamente tentava fazer isso, né? Mas aí foi lá a física e resgatou ele da Idade das Trevas, né? Tirou ele desse... É uma brincadeira que eu gosto de fazer com o pessoal da química, tá? Então, não tem. O ouro que nós temos aqui na Terra, ele é ouro natural, tá? É um ouro natural. É um ouro que já existia nessa... A Pamela já não gostou da brincadeira. Não, mas agora vocês são químicos, então tá tudo certo. Vocês não são mais alquimistas, né? Tá tudo certinho agora. Então, nessa nuvem já tinha ouro numa grande quantidade, inclusive, tá? Na nuvem, antes da formação desse disco protoplanetário, tá? E aí começa com o colapso dessa nuvem, só que é um colapso gravitacional. Esse colapso que acontece é só com forças gravitacionais, porque você tem essa grande nuvem e essa nuvem ela começa a colapsar. Mas agora pensa o seguinte: como é que vai colapsar uma nuvem dessa apenas com efeitos gravitacionais? Você precisa você precisa perturbar esse meio. Mas como é que você perturba esse meio? Perturbar o meio não significa você ir lá e ficar mexendo, ficar gritando com medo. Não, não é isso. Perturbar é no sentido de você ter forças externas a essa gigantesca nuvem de gás e poeira. Por exemplo, se você tiver um vento, e aí lembre-se que a gente está no espaço, tá? Então, vento é a ação de ondas, de partículas e tudo mais, igual o vento solar. Não é um vento igual a gente tem aqui na Terra, que é movimento de ar. Tá? Então, ali você tem movimentação de moléculas, de partículas. Então, se estiver passando, por exemplo, um vento e passar por essa grande nuvem, ou se você tiver um campo magnético ou um campo elétrico, que seja também de forma externa, então qualquer coisa que passe por essa grande nuvem, você vai perturbar essa nuvem. Perturbando essa nuvem de qualquer forma, você vai ter vamos dizer assim, alguns gradientes, ou melhor dizendo, não falando tão técnico, mas você vai ter alguns pontos que vão começar a ficar cada vez mais juntos. E aí, pela lei da gravidade que a gente conhece bastante, quando você junta matéria, você está juntando massa, menor distância, maior gravidade, e assim vai indo. Tá? Essa é mais ou menos a ideia. Mas como é que a gente perturba uma nuvem dessa de forma externa? Por exemplo, que é a ideia que a gente tem, que a nuvem nossa aqui, antes da formação do sistema solar, foi perturbada com um vento de uma supernova. Pera, a supernova agora sopra? Explicando de uma forma melhor. Supernova é o fim, é porque a gente não comentou isso, mas supernova é o fim de uma estrela, ou seja, é a explosão de uma estrela. Tá? Então, quando uma estrela explode, fica ali um carocinho, que pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, e as camadas externas, que são gás e poeira dessa estrela, elas vão para o espaço, literalmente vão para o espaço. E aí, essa grande, por ser uma explosão, essas coisas que tem que sair da estrela devido à explosão, vai para o meio interestelar, e aí, às vezes, pode até passar por uma nuvem dessa molecular, perturbar e formar, ou começar a formar protoestrelas, porque você não vai ter a formação de planetas, você vai ter a formação de protoestrelas, depois estrelas, e aí depois que você vai ter a formação de planetas, tá? Não necessariamente toda a região que você tem, por exemplo, nessa imagem que eu mostrei aqui, nebulosa do coração, não necessariamente que as estrelas que tem aqui têm planetas, não necessariamente. Você pode ter ou não pode ter. Até onde eu saiba,
essas nebulosas não têm sistemas planetários. Pelo menos a gente não apontou aqui os telescópios lá do Chile ou de outros tipos de telescópio para tentar ver exoplanetas. Até onde eu saiba não tem, mas não é preditivo ter, tá? Ainda mais por questão de distância e tudo mais, tem muitos outros componentes aqui. Então, para perturbar uma grande nuvem de gás e poeira, uma nuvem molecular, é a ação externa de uma supernova, ou você pode ter, por exemplo, jatos muito rápidos de radiação gama, e de diversas outras formas que passa rasgando por dentro dessa nuvem, e você vai ter ali campo elétrico, campo magnético, e vai ter uma mistura toda ali, e pode começar ou a perturbar essa nuvem, e aí ela vai desencadear no colapso dela. Tá? Ela vai começar a colapsar. Lembre-se, essa nuvem ela é gigantesca, não é do tamanho do sistema solar, é muito maior do que o sistema solar. E aí eu estou falando aqui sistema solar, considere o raio de 1 ano-luz do Sol, e aí você faz uma esfera ao redor disso. Tá? Do Sol até Plutão, por exemplo, Plutão não é mais planeta, mas como mora no nosso coração, vamos considerar Plutão como planeta, tá? Do Sol até Plutão não dá nem um dia-luz, ou seja, essas unidades de um dia-luz e um ano-luz é a unidade de distância, tá? Um ano-luz arredonda aí, o pessoal de engenharia gosta disso, arredonda para 10 trilhões de quilômetros que aguenta, tá? Então, da Terra até Plutão, não dá nem 10 bilhões, quanto mais 10 trilhões, tá? Então, assim, eu estou falando de um negócio muito maior do que o sistema solar, muito maior do que um ano-luz de tamanho. A grande nuvem molecular. E aí, bom, beleza, começou o processo de colapso gravitacional dessa nuvem, e aí você tem a formação da protoestrela. Poxa, faltou um T aqui, protoestrela, tá? Quando começa a colapsar, você vai ter a formação de uma grande nuvem de gás e poeira que está colapsando, e ela é gigantesca, muito maior do que o Sol. Então pensa que a gente está formando o sistema solar aqui, pensa que a gente está formando o Sol, só que essa grande nuvem de gás e poeira que está colapsando é muito maior do que o Sol. E aí, num determinado instante, ela sofre um rápido colapso gravitacional, muito mais rápido do que o colapso da grande nuvem, nessa região dentro da nuvem. E aí, com esse colapso, você tem o nascimento da protoestrela. Só que a protoestrela, quando ela implode, ela não... Na realidade, assim, você tem a nuvem de gás e poeira, não é uma estrela ainda. Quando ela está implodindo, ela não vai implodir de uma vez e virar um buraco negro ou uma estrela de neutrons e tudo mais. Pode, mas não nesse instante que a gente está falando. No início do universo, talvez tenha sido, mas aí, lá é outra discussão. Estou falando nos dias, entre aspas, atuais, nos últimos 5 bilhões de anos, que é o caso aqui da Terra, tá? Então, quando ela implode e você começa a ter processos de fusão nuclear, então você tem uma estrela que nasceu. Você quer diferenciar a estrela de um planeta? Eu não sei diferenciar. Olha o objeto. O objeto está fazendo fusão nuclear? Sim, então é uma estrela. Não, é um planeta. Ah, mas é um planeta muito grande, super gasoso, faz fusão nuclear? Não, então é planeta. Tá? Pode ser do tamanho que for, mas é um planeta. É uma estrela falhada, faz fusão nuclear? Não, então estrela falhada continua sendo planeta do mesmo jeito, tá? E aí, quando ela tem essa implosão, claro que ela não vai implodir todo o material, mas vai ter um resto que vai sobrar e que vai, vamos dizer assim, meio que sair do resto quando a estrela ou a protoestrela se forma. E aí um fluxo muito forte de vento estelar vai arrastar nessa grande nuvem de gás e poeira, e ela vai meio que, por ação gravitacional, se prender à protoestrela, e isso vai produzir o que nós chamamos de disco planetário. A composição das nuvens moleculares muda muito de uma para outra, e Júpiter formou junto com o Sol. Bom, boas perguntas isso aí, né? Até agora, o que nós sabemos, e aí eu estou falando do que nós sabemos do nosso sistema planetário, tá? Ou seja, do nosso sistema solar, porque nós temos os cometas que são dessa época de formação, tá? Então a gente consegue ter muita informação do sistema solar quando ele estava nascendo, antes de ter planeta, e comparando com o espectro de outros sistemas planetários, né? Obviamente fora do sistema solar, porque a gente já conhece muitos, até onde a gente sabe, sim, a composição molecular, a composição química dessas nuvens moleculares
é muito semelhante, tá? É muito semelhante, não muda muito de uma para outra, tá? Mais ou menos se você tem ali uma grande quantidade de hidrogênio, uma quantidade um pouco menor de hélio, que vai fazer que vai ser a maior parte ou a maior composição da estrela, que é o caso, por exemplo, do Sol, que 90 e tantos por cento aí, acho que 94, 95, 96, não lembro o valor exato, do Sol é hidrogênio e hélio. E aí um restinho ali é do resto dos elementos químicos, incluindo ferro, oxigênio e por aí vai. Um restinho que tem. E o resto desse disco planetário que eu estou falando aqui vai formar os planetas rochosos e os planetas gasosos. Tá? Então, em questão de sistema planetário, é basicamente a mesma composição. Claro, vai ter aí uma relação de uma para outra. Júpiter formou com o Sol? Sim. Todos os planetas do sistema... Aliás, não, pera. Eu já ia dar uma resposta errada. Não. Júpiter não formou junto com o Sol. Vamos lá, vamos com calma aí que eu já ia falar um negócio errado. Não. Quem se formou primeiro no sistema solar foi a protoestrela e depois a estrela, ou seja, no nosso caso, o Sol. Alguns é porque a diferença de idade é muito pequena que eu digo em termos astronômicos. Do Sol para o resto dos planetas é muito pequena. Vai aí na casa, vamos arredondar aí novamente, dar uma de engenheiro de novo, na casa dos 500 milhões de anos, tá? Tem uma diferençazinha. Então o Sol tem aproximadamente 5 bilhões de anos e a Terra tem mais ou menos aí uns 4,5, 4,6 bilhões de anos, tá? Agora, e é isso que eu falar, por isso que eu acabei misturando. Todos os planetas, incluindo Júpiter, se formaram juntos. Eles não se formaram juntos com o Sol, mas se formaram juntos. Porque nesse caso que eu estou falando aqui, você tem um colapso da nuvem e tudo mais, a formação da protoestrela, e a protoestrela já está funcionando. Os restos da formação da protoestrela, mais o resto da região ali de muito gás e poeira, que está preso gravitacionalmente pela protoestrela, vai formar o disco planetário. Mas nesse momento a gente não tem planeta ainda. A gente só tem o disco planetário. Tá? E aí depois a próxima fase... Então, depois eu vou mostrar umas figurinhas, talvez esteja um pouquinho meio complicado só falar, mas daqui a pouco vai ter umas figurinhas que vai ajudar nisso, tá? E aí a gente tem a fase da protoestrela T Tauri, tá? Não se prenda muito a essas nomenclaturas, mas vocês são só classificações da gente saber onde é que as coisas estão acontecendo. A T Tauri é um tipo de uma estrela jovem que eu digo, uma protoestrela. Tem fusão nuclear, a coisa está funcionando tudo mais, e tem um disco planetário, mas não tem planeta ainda, você só tem um disquinho ali. Futuramente esse negócio pode virar ou não planeta, tá? Depois, a próxima fase é uma dispersão e limpeza desse disco planetário pelos ventos da protoestrela, porque a protoestrela, quando ela está se formando, ela vai se transformar numa estrela, na realidade, não vai ter muita diferença do que a protoestrela. Na verdade, a gente fala protoestrela, na realidade é só para poder diferenciar temporalmente, mas é estrela do mesmo jeito, está fazendo processo nuclear do mesmo jeito, difusão nuclear do mesmo jeito, expele vento solar ou vento estelar, no nosso caso é um vento solar, que a gente conhece bastante, inclusive hoje em dia, tá? A cada 11 anos o Sol tem uma emissão muito forte desse vento solar, mas ele continuamente está emitindo esse vento solar que a gente conhece bastante. Tá? Então, principalmente nessa época, nesse iniciozinho, esse disco ele é meio que limpo, né? Vamos dizer assim, os gases são expelidos desse disco, mas o disco ainda continua preso gravitacionalmente. E o resto dessas coisas que ficou ali preso vai formar os planetas. Tá? Alguém tinha perguntado aí qual PDF? O Marcelo aqui, Marcelo, você pode pegar por esse site aqui, tá? Tem esse PDF que eu tô falando, tá? É o mesmo PDF que a Pamela mandou lá, é justamente nesse site aqui. Então eu estou puxando basicamente essas informações daqui, da Universidade de Sunburn, tá? Lá da Austrália. E aqui a figurinha ficou pequenininha, né? Mas no PDF a figurinha tá maiorzinha, tá? Dá para ver direitinho, então vocês podem dar um zoom. Aqui tá cada uma dessas fases que eu acabei de falar para vocês. Então, a fase do colapso da grande
da grande nuvem molecular, a formação da protoestrela. Está vendo aqui que a gente tem aqui umas setinhas indo para um lado e para o outro, tudo mais. Aqui tem uns gráficos, lá no PDF explica até um pouco mais de detalhe. Então aqui a gente tem parte gravitacional, campo magnético e por aí vai. E aí a gente tem essa outra fase, a terceira fase, aqui relacionada à questão do disco, onde você tem a protoestrela se formando e uma certa expulsão, no início da sua formação, e um fluxo de radiação, basicamente radiação, mas também tem de matéria, também gás e poeira. A fase da T Tauri, da protoestrela, tá? Formação do disco planetário e tudo mais. Tá vendo que tem ponto de interrogação? Esse modelo que eu estou utilizando aqui, que é uma hipótese nebular, ela é meio nebulosa em alguns pontos, tá? Então tem muitas coisas que a gente não conhece perfeitamente, tá? E isso é normal, não é problema algum com relação a isso, tá? Depois a gente tem o disco, a dispersão ou a limpeza desse disco protoplanetário, tá? E aqui tem outros gráficos também, lá do Spitzer. O Spitzer é um satélite da NASA que ainda está em funcionamento muito bom, tá? Então aqui a gente tem a formação da estrela, ou da protoestrela pelo colapso da nuvem, a formação do disco e a estrela está quase nascendo, e aqui a gente tem já, vamos dizer assim, aquela fase final que eu falei da dispersão, onde a gente tem o disco e a estrela que já está nascida e o disco que está se formando ainda, tá? Aqui tem uma outra, tem uma outra figurinha também lá do mesmo PDF, onde mostra a formação ou as fases com foco mais na questão da protoestrela, tá? Da mesma forma, formação do disco planetário, evolução da protoestrela na sua fase T Tauri e a dispersão ou a limpeza do disco protoplanetário, tá? E aqui tem uma outra... eu trouxe essa figura aqui, na realidade, para explicar um outro ponto que é muito comum a gente ter dúvida, tá? Que é a questão do spin, e aqui é forças, não tem esse C não, tá? É forças. A questão da atuação de forças gravitacionais, aqui a gente está arredondando todas as forças, tá? E que vai acabar desencadeando para essa ideia de giro do sistema protoplanetário ou desse disco protoplanetário. Qual que é a ideia aqui que eu quis destacar aqui para vocês? Todos os nossos planetas aqui do sistema solar estão girando. Então a Terra tem um giro, que a gente chama de rotação. Por isso que está de dia agora e daqui a pouco vai estar de noite, porque a Terra está girando. Todos os planetas também têm esse giro. O Sol também gira, sim, o Sol tem o seu período de dia e de noite, vamos dizer assim, mas ele também gira, ou seja, ele tem um período de rotação, tá? E isso está intimamente ligado à questão da rotação, tanto do Sol quanto dos planetas, está envolvido com a questão dessa atuação dessas forças centrífugas, ou desse spin, ou dessa rotação do disco protoplanetário. Porque o que acontece? Quando você tem o colapso, você tem aí a conservação de... Eu vou tentar falar não tão técnico desse jeito, em questões físicas, tá? Então, o pessoal da física, eu vou baixar a linguagem para todo mundo poder entender, tá? Então, quando você tem colapso dessa grande nuvem de gás e poeira, tenta, por exemplo, um exemplo simples. Vai lá na pia da sua cozinha, tampa ali e enche de água. Quando você tira... Deixa a água paradinha. Aí você vai lá com muito cuidado e tira o tampão ali, a tampinha. Só tira e não faz nada. O que vai acontecer com a água? Ela vai descer ali no ralo. Se você não mexer nem nada, ela vai ali sozinha, descendo e tudo mais, e você vai ver que ela sozinha vai começar um girozinho bem devagarzinho, até que ela começa a girar mesmo. É claro que não tem como ela descer completamente, toda certinha, daria, mas se tivesse todas as condições perfeitas, porque ali a gente tem um vento na cozinha, quando você coloca a mão e tira, mesmo com cuidado, você acaba perturbando essa água. É análogo ao que acontece aqui, tá? Análogo. Então, por exemplo, essa perturbação, você tem o disco protoplanetário, que seria a água na pia. E aí você perturba isso. Você perturba como? Bate na água, joga... Não joga copo de vidro, tá? Joga um copo de plástico, alguma coisa, você vai perturbar essa água. Vai lá, mete a mão de uma vez e tira o tampão de uma vez, dá uma mexida na água de um lado para o outro. Isso são as forças externas que estão agindo nesse disco protoplanetário. E aí quando você tira o tampão e a água começa a descer, ela vai ter um giro, vai ter um spin, vai ter uma rotação.
E isso é o que aconteceu aqui no nosso sistema protoplanetário, no nosso sistema solar. Então, veja que você tem uma grande quantidade de água que está descendo por um funilzinho bem pequeno. Então, pense que esse funilzinho pequeno vai ser a protoestrela. Então, você tem todo esse material de gás e poeira, que é a água, que está funilando para aquele pontinho. Tá? É uma analogia assim, bem estranha, mas é o que eu consegui pensar agora de exemplo. Tá? Então, quando você está fazendo isso, a água começa a girar. Então, você tem um giro. E aí, lembre-se que nesse giro que você tem, principalmente o que está agindo aqui é a força gravitacional. E a força gravitacional como? Ela é sempre radial. Ela é sempre meio... O que significa radial? Vamos falar em linguagem mais simples aqui. Ela sempre vai arredondar as coisas. Por isso que a Terra não é plana. Aliás, um dos motivos da Terra não ser plana e ela ser redonda por causa da força gravitacional radial. Ela puxa por todos os lados. Tá? O Sol também ele é redondo, os outros planetas são mais arredondados por causa disso, por causa dessas condições iniciais. Tá? Não são condições iniciais perfeitas e tudo mais, mas vai tender a esse arredondamento. Tá? Então, por isso que eu coloquei essa figura justamente para... e aí o destaque que eu queria colocar é, isso é não é o único, um dos motivos porque os planetas quase todos giram e estão no mesmo plano. Então, se você imagina o sistema solar, passa um plano passa uma folha de papel que vai passar no meio do Sol e nessa folha de papel vai estar todos os planetas mais ou menos no mesmo plano. Claro que vai ter um puxa um pouquinho mais do lado, o outro puxa o outro, mas é por causa do negócio que a gente chama de precessão. Tem uma dançazinha para cima e para baixo, mas na média vai estar todo mundo no mesmo plano e todo mundo vai estar girando mais ou menos na mesma direção. Pera, como assim quase todo mundo e mais ou menos na mesma direção? É porque tem alguns planetas que, por exemplo, tem um planeta que gira deitado. Se não me engano, acho que é Urano. Urano ele gira deitado. Ao invés de girar junto com a Terra do jeito que a gente está girando, ele gira quase 90 graus em relação à Terra. Então ele está girando deitado. Mas aí, o que a gente acha que aconteceu é por outros fenômenos que aconteceram aqui dentro do nosso sistema solar. Tá? Então essa é só porque essa questão ela é muito comum, por isso que eu quis destacar aqui justamente essa questão do giro na formação protoplanetária. Bom, outros elementos que tem, não vou nem passar, só vou citar aqui, depois vocês podem pegar os slides e ver um pouco mais detalhes. A gente tem torques e forças gravitacionais, ou seja, torques gravitacionais. Esse aqui é uma maravilha, é uma maravilha. Turbulência magneto-hidrodinâmica, é o MHD, ou MDH, na sigla em inglês. O pessoal da física conhece muito, ou já ouviu falar, ou quem ainda não estudou sobre isso, ou quem já passou por isso e não estudou isso, já ouviu falar, dá graças a Deus por não pesquisar isso aqui, tá? Por quê? Porque para mim, particularmente para mim, magnetohidrodinâmica é uma das áreas mais interessantes, mais bonitas e mais complicadas que no caso estou falando do meu exemplo, que eu conheço para se trabalhar em física. Olha, nem cosmologia quântica, onde a gente fala de início, onde tudo começou, eu não acho tão complicado quanto magnetohidrodinâmica, tá? Tá, mas o que tem nisso? O que isso tem a ver com o sistema protoplanetário? Magnetohidrodinâmica, ele vai envolver essa área, na verdade é uma grande área, vai envolver todo o nosso conhecimento de física de plasma, eletromagnetismo, ou seja, magnetismo e eletricidade, cargas carregadas e tudo mais, tá? Tudo isso está envolvido nessa grande nuvem de gás e poeira, tá? E trabalhar com plasma já é um negócio complicado. Trabalhar com eletromagnetismo também é um negócio complicado. Trabalhar com eletromagnetismo e plasma ao mesmo tempo, aí você tem uma complicação ao quadrado. Tá? Então é um negócio muito complicado. E o que eu estou falando de complicado aqui é a questão das equações. Nós temos equações específicas e a gente trabalha com isso. Tá? Muitas dessas equações elas são numéricas, não são analíticas. O que significa isso? Significa que a gente não consegue derivar as equações. A gente só joga no computador para rodar simulações de tão complicadas que são. Por outro lado, essa área é o que vai explicar em grande medida formação de discos protoplanetários, dinâmicas, não dinâmica, mas dinâmicas, porque tem várias dinâmicas galácticas, ou seja, tem várias coisas que acontecem dentro de uma galáxia, por exemplo, que usa o MHD. Tá?
E aí eu estou falando de turbulência. Tudo isso que eu falei para vocês é só MHD puro. Agora coloca turbulência. Tá? Aí o negócio fica lindamente caótico. Tá? É uma área linda, mas é extremamente complicado. Aliás, eu não tive, eu assisti uma aula com um professor, nossa, eu gostava muito desse professor, ele faleceu no ano passado, aqui da UNB, novo, e não foi de Covid. Eu tive aula com esse professor de introdução à física de plasma, porque ele deu para o pessoal da graduação. E aí na época eu estava no estágio ainda, e eu estava fazendo estágio com ele, ou seja, eu substituía ele em algumas aulas de eletromagnetismo, e eu assisti um curso com ele de introdução a plasma. Assim, teórico, só quadro e giz, papel, lápis, a gente não fez simulação, não fez nada. Aliás, tinha as simulações, mas eu não fiz, eu só assisti as aulas. Cara, é um negócio lindo, as equações que saem é um negócio maravilhoso, cara. Mas extremamente complicado, extremamente complicado. Viu? Ventos solares, estelares, de forma constante, faltou um N aqui, tá? É outro elemento que acontece muito nessa grande nuvem de gás e poeira, ou esse sistema protoplanetário. Torques e forças magnéticas, tá? Então aqui a parte de campo magnético vai entrar a fundo dentro disso aqui, tá? Dentro do disco protoplanetário, tá? Crescimento dos grãos de poeira e aglutinação. Claro que aqui eu estou falando de nuvem de gás e poeira de tamanho menor do que micro. Só que a gente tem um planeta gigantesco, né? Por exemplo, a Terra. Então, a gente vai ter aglutinação dessas de poeira e tudo mais, e esses grãos vão crescer, tá? A gente vai ter nesse período inicial ainda a formação de cometas e asteroides, principalmente cometa. Tá, só uma diferenciação aqui para a gente separar. O que é o cometa e o que é um asteroide? Cometa pensa numa água suja, ou no gelo sujo. Asteroide é um negócio rochoso, que vai ter rochas, vai ter ferro, vai ter outros elementos químicos, tá? Basicamente é essa a diferença. Aí tem outros contextos e outros conceitos que não cabe aqui agora, tá? E aí a gente vai ter a formação de protoplanetas, ou seja, depois daquela fase final, onde você só tem o disco protoplanetário e não tem mais ninguém, você tem a formação de, primeiramente, protoplanetas. Superterras, jupiterianos, ou seja, planetas que são do tamanho ou maiores do que Júpiter, planetas gasosos, planetóides, planetinhos pequenininhos, planetesimais, planetas bem minúsculozinhos aí. E aqui, é claro, a gente não tem uma superterra no nosso sistema solar, mas a gente tem superterras em outros sistemas planetários. O que é uma superterra? É uma terra grande, literalmente isso. É um planeta rochoso, mais ou menos a densidade da Terra, só que 10 vezes maior do que a Terra, em questão de tamanho, tá? Bom, e aí, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido ainda. Aqui a gente tem a formação e evolução daquele disco planetário. A gente já tem a protoestrela e já tem o resto, vamos dizer assim, para se formar planetas, tá? Aqui tem uma concepção artística de 2005. Veja, em 2005, o que nós tínhamos sobre formação de planetas? Desenhos. A gente tinha desenhos como esse aqui, que apesar de ser uma concepção artística, é uma concepção artística realista, muito bem feita, baseada em dados que a gente tinha até 2005. Só que hoje em dia a gente não tem mais, aliás, obviamente nós temos desenhos, claro, isso ajuda bastante, mas hoje em dia a gente não tem mais aqueles desenhos, tá aqui cada um dos planetas, aqui do sistema solar, aliás, cada um dos elementos do sistema solar, porque Plutão não é planeta mais, é um planetóide, só para vocês terem uma ideia. Então a gente não tem mais, aliás, a gente não tem só imagens ou desenhos, a gente agora tem fotos reais, tá? Então aqui novamente começando um outro berço de estrelas, né? Uma grande nuvem de gás e poeira. Aqui é o cinturão de Órion, tá? Tá, mas o que é cinturão de Órion? Eu consigo ver de noite? Consegue. Procura as Três Marias. As Três Marias é o cinturão de Órion. Essa linda região que tem aqui. Aqui é uma imagem real. Não é mais um desenho, uma concepção artística de um sistema planetário. Aqui é uma imagem real de um sistema planetário nessa fase que eu falei para vocês, de uma protoestrela e do disco protoplanetário que está nascendo. Aí tem agora várias outras imagens, como esse sistema protoplanetário aqui. Se não me engano, eu já tinha lá nos slides anteriores, mas só dei uma repetida aqui. Aqui a gente tem um outro sistema protoplanetário e aqui nessas outras regiões aqui, nesses outros anéis, vai ser aonde os planetas vão nascer. Ainda não tem planetinha aqui. Aqui a gente só tem a gestação
do planeta, ou dos planetas que ainda vão nascer. Tá? Aqui, isso que eu estou mostrando para vocês aqui não é concepção artística, são fotos reais. Outro sistema protoplanetário que também está nascendo, não tem planeta ainda. Aqui nós temos um planeta nascendo. Aqui é uma foto real de um planeta nascendo. O que é um planeta nascendo? Aqui, esse ponto preto aqui que se colocou aqui, na verdade é para ofuscar a luz da estrela, para poder pegar o restante aqui, o telescópio poder pegar o restante, imagiar o resto do sistema planetário. E aqui nós temos uma estrela nascendo, um planeta nascendo. Tá? Eu vou mostrar mais para frente como é que seria esse planeta nascendo comparando com a Terra. Parece as visões de Ezequiel, né? Pois é, mas aqui é o início, não é o fim, viu? Esse ponto aqui no meio, explicando melhor, é um antipar, é um negócio que a gente coloca, vamos dizer assim, na câmera, tá? Para ofuscar a luz da estrela. Isso aqui é justamente porque a gente não quer ver isso. Então a gente põe esse pontinho aqui, tá? Isso aqui, esse restante aqui, é lá do sistema protoplanetário. Tá? Não, esse aqui a gente colocou mesmo, esse aqui é intencional, na câmera mesmo, tá? E aí, tá, tem um monte de fotinhas lindas de sistemas planetários bebês. Aí tá aqui um outro álbum da maternidade planetária. Obviamente, todas essas fotos aqui de sistemas fotoplanetários são de sistemas fora do sistema solar, tá? Então são outros sistemas planetários que está nascendo, tá? Essa bola mais clara é o planeta se formando. Esse pontinho aqui é o planeta que está se formando, tá? Aqui a gente tem uma outra quantidade de gás e poeira que talvez possa juntar e formar um outro planeta no futuro, mas aqui não. Aqui o planetinha se formando é só esse pontinho aqui mais clarinho mesmo, tá? Bom, e aqui a gente tem uma outra estrela jovem, uma própria estrela que está chegando na fase adulta, e está rodeada por anéis irregulares. Tá, mas o que é esse anel irregular, cheio de poeira cósmica e um monte de outras coisas? São planetas que ainda vão se formar. Ainda nem virou um embrião. Olha que bonitinho. O planetinha nem virou um embrião ainda, né? Ainda vai virar um embriãozinho ainda para nascer, tá? Bom, então vamos para a Terra. Já quero... Eita, acho que já vou acabar estourando o tempo. Tomara que não. Bom, então vamos para a Terra aqui. E aí tenha em mente que eu vou ficar sempre levando em conta a Terra e outros sistemas planetários, porque a gente só conhece a Terra aqui, né? Onde a Terra formadinha, bonitinha, é só aqui. Os outros a gente ainda está conhecendo, tá? Então é uma ciência, essa ciência planetária é muito rica. Bom, como é que é a montagem da Terra? Como é que é a construção da Terra? 5 bilhões de anos a gente tem a formação do Sol. Entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos a gente tem a formação dos planetas, todos os planetas, então você tem a formação de Mercúrio, Vênus, o próprio planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o nosso amigo do coração que virou um planetóide, mas para a gente ainda é um planeta, Plutão. Ainda continua, todo mundo se formou junto, tá? Eu só fui na Terra até agora, né? Calma, que daqui a pouco a gente vai pra Lua, tá, Pamela? Daqui a pouco a gente tá indo pra Lua. Aliás, antes a gente vai pra ISS. Um hotel, já pensou ter um hotel perto da ISS ou flutuando? Cara, uma maravilha fazer uma lua de mel lá, ou comemorar aniversário de casamento. Olha só que maravilha. Opa, cadê? Ah, tá aqui. Então, a gente tem esses... o Elon Musk vai fazer e mais gente já tá... Aliás, o Elon Musk vai ser só o taxista, tá? Porque eu fiz essa brincadeira aí de ter hotéis, uma rede hoteleira aqui em órbita baixa, que a gente fala, ou seja, perto da estação espacial, mas... Apesar da brincadeira estar no meio, mas isso é real. Existe sim empresa que está trabalhando com isso. Existe empresa que está formando uma rede hoteleira aqui perto da Terra. E, claro que, se tudo der certo, em 2021, daqui a vamos arredondar, 2024, 2025, nós vamos voltar, né, que a gente vai pela primeira vez, vamos voltar à Lua em 2024, tá? O tio Musk vai deixar a gente lá na Lua novamente, e claro, aonde a gente vai levando tecnologia e o homem pisar, já tem gente montando rede de hotelaria lá na Lua. Então você vai lá, passa o final de semana lá na Lua,
uma maravilha, né? Uma maravilha. Assim, é viagem que a gente. É viagem literalmente, né? Mas assim, tem essa brincadeira toda, mas é real isso. Apesar dessas brincadeiras, mas é real. Isso que eu estou falando, Isabelle, uma rede hoteleira aqui perto da Terra, ou no espaço e uma rede hoteleira na Lua, são projetos reais. Tá? Tem empresas mesmo que estão trabalhando, a Virgin Galactic, por exemplo, é uma empresa que está se especializando, um pouco diferente da SpaceX do Elon Musk, para fazer exatamente isso, trajeto, ou vamos usar a nossa linguagem, para ser taxista espacial, pegar pessoas na superfície da Terra e levar na rede hoteleira aqui da Terra ou para a Lua. A Virgin Galactic está se especializando nisso. Eles estão trabalhando e eles estão montando justamente para isso. Tivesse dinheiro, tá, vai começar caro. Realmente vai começar caro. Tem pessoas que realmente fazem essa viagem, é caríssimo. Com a coisa funcionando, o preço abaixa. Tá? É igual avião. Avião em relação a um ônibus, poxa, eu nunca vou andar de avião, é caríssimo. Pois é, eu nessa minha curta vidinha aqui já andei 4 vezes. Já tive a oportunidade de andar 4 vezes de avião. E hoje em dia está mais seguro e até mais barato, dependendo de onde você vai andar de avião. Voltando para a Terra novamente, vamos deixar a Lua lá e a gente conversa com a Lua depois, tá? Então a gente tem a formação de planetas, porque essa conversa ela é muito boa e eu mesmo acabo me empolgando com isso, tá? Então a gente tem a formação dos planetas e tudo mais lá por volta de 4,5 bilhões de anos, tá? Formação de planetas, o início da formação de planetas e a formação de cometas, de asteroides e tudo mais, tá? Tá tudo nesse início. Aqui, mais especificamente da Terra, agora eu vou funilar aqui na Terra, é aglutinação de material, como todo planeta vai se formar, vai ter o crescimento daqueles grãos, que eu falei para vocês, até ficar um grão maior, um planeta pequenininho, um planetóide, e a coisa está crescendo. E aí ele vai ficar crescendo, vai ficar grande, e aí agora a gente vai ter não uma aglutinação de material, mas um bombardeamento de material. O que é um bombardeamento de material? Cair no asteroide e cometa, como a gente já observa aqui. Tá? Então, a Terra vai se formando e vai crescendo o seu tamanho, o seu volume, com uma jogada de asteroides para cá. Literalmente isso, tá bombardeando. E não foi só uma vez. Talvez a gente fala até de um bombardeamento tardio, tá? Talvez tenha até tido outras épocas. E aí, o que a gente tem? Eu vou mostrar uma imagenzinha um pouquinho mais para frente. O que a gente tem nessa formação? A gente não tem um planeta ainda, a gente tem um negócio que está sendo bombardeado, tem elementos químicos, inclusive radioativos, que está se aglutinando, está juntando, está tendo pancada, e a gente tem. Aqui eu deveria ter colocado entre aspas, né? Porque a gente vai ter vulcanismo lá na frente. Não nesse momento agora, mas a gente tem aquelas lavas ali esparramando ali nessa junção dessa prototerra, tá? Temos emissão de gases, né? Porque está juntando material ali, tem gases que estão saindo que depois, futuramente, a gente vai ter a formação da atmosfera terrestre, a vinda, por exemplo, de água que veio desses objetos externos, asteroide ou cometa. A gente tem uma discussão muito grande ainda se a água que nós temos na Terra, que foi formada nesse período, veio de cometas ou de asteroides. Tem essa discussão muito grande. E a gente tem o resfriamento desse material, começa a resfriar, e aí você tem a formação do interior da Terra, que ainda continua quente, e a formação da crosta terrestre, essa coisa superficial mais fria. Tá? E aqui tem uma imagem de uma prototerra, aqui não é uma imagem real, tá? De uma terra que ainda está se formando. Veja que aqui o negócio está quente, quente por impacto, é pancada, é porrada mesmo. Mas já tem uns pedacinhos aqui meio mais frios. Será que isso aqui, agora eu lembrei lá de Gênesis, é a formação da separação de águas, lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, versículo 3? Parece, né? Porque nessa superfície tem água. Tem muita água nessa superfície mais fria. Não, mas Gênesis é outro departamento, tá? Deixa pra lá. E aqui a gente tem, vamos dizer assim, mais... É claro, é uma outra imagenzinha, né? A formação, ou a continuação da formação da Terra ainda. Tá vendo que ainda tem objetos que estão caindo e está se formando aqui parte de vulcanismo, por causa de pancada e por aí vai. Tá? Concepção artística bem, bem interessante. E aqui nós temos ainda a superfície. Aqui a gente está olhando para o espaço, né? Mas na superfície terrestre está essa coisa aqui ainda se formando aqui nessa grande
coisa muito quente de lava e tudo mais, e que aos poucos vai resfriando, tá? E aqui a coisa está um pouquinho mais fria, tem uma crosta terrestre, o interior da Terra, muita lava, período de vulcanismo muito intenso, não tem atmosfera nem nada. Não tem aqui, eu nem mencionei isso, mas nem preciso mencionar, né? Não tem vida ainda, tá? Não é que não tem bichinho, não tem vida ainda, tá? A vida vai ser lá na frente, tá? Então aqui a gente tem, isso aqui é interessante, porque tudo isso que eu falei para vocês aqui, a gente fala, tudo isso é teoria. Claro que a gente está falando do meio de cientistas aqui, a gente sabe que essa expressão, isso é só uma teoria, na verdade isso é só uma hipótese, né? A gente sabe muito bem diferenciar o que é teoria de hipótese. Tem essa concepção artística de um negócio chamado de Superterra 55 Cancra. Isso aqui é um protoplaneta que está em formação. E a gente tirou o espectro desse protoplaneta e fez essa concepção artística, que ajuda bastante a gente. Então, muito provavelmente, o que está acontecendo nessa prototerra, num outro sistema solar, é a formação muito semelhante, tá vendo? Que é bastante semelhante com o que a gente teve aqui no início da Terra, tá? Como ele está se formando ainda, muito provavelmente a nossa Terra passou por isso aqui, tá? A Lua, a formação da Lua. Vou passar mais rápido ainda porque o nosso foco não é Lua, mas a gente tem a Lua aí que se formou no meio. Outra belíssima imagem real, tirada da superfície da Lua quando a gente pisou na Lua. Se não me engano, isso aqui é da Apollo 17. Agora eu não lembro agora. Mas é da missão Apollo ainda, tá? Um outro orbitador, essa aqui acho que é a Apollo 17, a Apollo 11. Essa aqui é da Apollo 11 quando estava descendo. Eu esqueci de ter colocado a legenda aqui, tá? Mas essa aqui é a Apollo 11 quando estava descendo o orbitador não, o módulo lunar que ia pousar lá na Lua, tá? A Lua, a gente tem várias hipóteses ou várias teorias, exatamente, né? É isso mesmo, Soares. A gente tem várias teorias e todas elas concorrentes e tudo mais entre si, sobre a formação da Terra, ou sobre a formação da Lua. Da Terra também, mas não é tão diferente quanto as teorias com relação à formação da Lua. Eu tirei essas próximas figurinhas do site do Quantum Magazine, muito boa, tá? É muito interessante. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem a teoria do grande impacto, que é a teoria talvez mais conhecida, até mais trabalhada. Qual que é a ideia? A gente tem a Terra se formando ainda nessa coisa extremamente quente aqui, no início da Terra ainda, tá? Não tem superfície nem nada. E veio um objeto muito grande, mais ou menos o tamanho de Marte. E nós damos o nome de Theia. Aí esse objeto veio e bateu na Terra num determinado ângulo, tá? Bateu e se fundiu com a Terra. É claro que aí a Terra ficou um pouquinho maior, mais massiva, né? Só que numa pancada, agora pensa, se a gente já tem aí um asteroide que matou os dinossauros, que foi um dos motivos de matar os dinossauros, um asteroide só de 10 quilômetros. 10 quilômetros é coisa pequena. Agora pega um negócio do tamanho de Marte. Marte tem a metade do tamanho atual da Terra, tá? É claro que essa Terra aqui era menor, tá? Então, Marte tem a metade do tamanho atual da Terra. Então, pega Marte e joga aqui na Terra. Olha a catástrofe que ia dar aqui. Então, teve a fusão e os restos dessa pancada toda se juntou ao redor da Terra por uma questão gravitacional e formou a Lua. Essa é a teoria do grande impacto, tá? Aí a gente tem uma outra teoria que é a chamada teoria da... Eu não soube traduzir, eu não sei como é que traduz essa palavra. Sinestia. Não sei como é que traduz isso para o português, então deixei em inglês mesmo. Qual que é a ideia? Veio esse corpo do tamanho de Marte com uma velocidade muito maior, bateu na Terra e explodiu tudo, virou a bagaceira completa, tá? Simplesmente diluiu tudo. E aí começou a se formar pelos restos a Terra e ao redor dos restos que sobrou, igual a estrela em um disco protoplanetário, formou a Terra e a Lua. Tem uma outra teoria que é a teoria de fusão de luas. Teve não só a Terra, mas teve um objeto que veio aqui, bateu na Terra, teve um impacto, teve os restinhos aqui ao redor. Aí depois veio um outro objeto, bateu de novo, um outro objeto até grande, ou talvez maior, menor do que o outro, bateu aqui e mais restos subiu. E agora a gente tem o quê? Temos duas luas, não só uma, temos duas luas. Só que na mesma órbita, não vai dar muito certo, uma hora as duas luas vão se fundir.
e se chocaram e formou a Lua. Então tem essa outra teoria, teoria da fusão de luas, tá? E tem a fusão, a teoria da colisão de objetos, que é muito parecido com, vamos dizer assim, com a outra, com o outro modelo, com o primeiro do grande impacto, tá? É muito semelhante, é bastante semelhante, mas é como se fosse uma variantezinha, tá? É só uma variante. E nessa fusão que tem aqui, a Terra, aqui está fora de escala, claro, mas a Terra e a Terra seriam mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E aí num impacto fundiram e formou a Terra, e depois você teve a formação da Lua. É como se fosse uma variante da teoria do grande impacto, tá? Ah, não quebra a Terra também? Talvez seja nos outros modelos, né, Matheus? Você está perguntando. Não quebra a Terra também? Não necessariamente. Por exemplo, aqui não vai chegar a quebrar a Terra completamente, vai ter uma fusão. Aqui vai ter uma vaporização, vamos dizer assim, e aqui não tem uma quebra completa. Tá, mas qual que é a diferença de uma para outra? A diferença é a energia que você está colocando, ou seja, a velocidade do impacto. Tá? A velocidade do impacto vai fazer toda a diferença nisso. Tá? Aliás, um dos componentes é a velocidade do impacto. Então, se você joga um negócio aqui muito forte, vai ter vaporização. Se você joga uma velocidade um pouco menor, vai ser catastrófico do mesmo jeito, mas você não vai ter essa vaporização. Então aqui está intimamente ligado com a energia do objeto ou da teia que está vindo. Tá? Tem alguma teoria que seja mais aceita ou mais provável? A que está mais, vamos dizer assim, eu não gosto de falar é o consenso, porque dentro de física, o que não temos dentro de física é consenso, tá? Mas assim, o que é mais propagado, o que é mais popular é a teoria do impacto, tá? É a teoria do impacto. Mas, como eu falei para vocês, acho que foi semana passada, se não me engano, saiu mais um ponto a favor da teoria da formação da Lua, dessa teoria da sinestia. Mais um. Ou seja, tá, mas a teoria do grande impacto caiu? Não. Mas saiu um ponto a favor para essa teoria. Mas o mais propagado aí é a teoria do grande impacto, tá? Bom, mas tá, beleza, isso aqui é só teoria, só hipótese. A gente tem base para isso, nós temos milhares de evidências para isso, porque nós fomos sim na Lua. Tá aqui o Harrison Schmitt, na Apollo 17, coletando material na Lua. O que é material na Lua? Poeira e pedra. Teve muito material. Se eu não me engano, na Apollo 11, o pessoal trouxe 200 e tantos quilos. Foi na Apollo 11? Agora eu fiquei... Porque assim, foram 12 missões, aliás, foram 6 missões de pouso que o homem pulou pisou na Lua, e 12 homens pisaram lá na Lua em 6 missões. E cada uma dessas missões acabou trazendo uma quantidade de material, rocha, poeira de lá da Lua, tá? Para poder estudar aqui. Então a gente tem material da Lua aqui, tá? E nesse material que tem é uma grande quantidade. Tem 200 e tantos quilos aí. Eu não sei se foi só da Apollo 11 ou foi de toda a missão. Agora eu fiquei na dúvida. Mas tem mais de 200 quilos vindos da Lua, tá? Parece explicar melhor a composição semelhante da Terra e da Lua. Todas elas explicam de uma forma muito boa a composição que tem na Lua e a composição que tem na Terra, tá? Todas elas, tá? Então por isso que tá essa briga toda, tá? E aí tem um artigo, é um último artigo aqui, depois se alguém quiser me procura no particular que eu mando para vocês esse artigo, que é agora bem recente, acho que é do ano passado, se não me engano. Eles fizeram uma análise de isótopos de oxigênio da Terra e da Lua, que é justamente vindo material lá da Lua, e são composições diferentes, tá? E aqui eles citaram, nesse artigo, por isso que eu achei interessante, eles citaram explicitamente, está escrito o nome da teia, desse corpo que a gente não sabe, a gente não conhece, mas ele se fundiu aqui na Terra. Poderia ter se formado em algum lugar, e aí eles fizeram simulações, um lugar mais longe do que a distância da teia, está mais longe do Sol do que da Terra, tá? Mas ela acabou por algum processo vindo para a órbita da Terra, e aí, teoria do grande impacto está prevalecendo nesse artigo aqui,
nesse estudo que fizeram, tá? No da semana passada, eu acho que eu nem citei lá para a Pamela, que ela deve ter mandado uma listinha para vocês, mas depois quem quiser me procura no particular e eu mando esse artigo, que eles analisaram a composição e viram que a composição é diferente e por isso que essa composição diferente vai dar a base para a teoria da sinéstia, que é justamente uma composição diferente de forma separada por causa dessa vaporização do choque da Terra ou de Teia com a Terra. Tá? Aqui tem uma concepção artística da formação planetária ao redor dessa estrela aqui. Por quê? Porque lá a gente viu, através do espectro, uma pancada muito violenta. E essa pancada muito violenta parece com essa concepção que o cara fez aqui. Isso aqui lembra o quê? Formação da Lua, ou pancada da Terra na pancada de Teia na prototerra. Isso aqui é o que está acontecendo agora na estrela ou no sistema planetário HD 23514. Então, parece que essa ideia de formação da Lua está mais ou menos coerente, tá? Bom, concluindo, na realidade essa conclusão aqui eu vou deixar como discussão para a gente aí, eu só vou deixar os pontos aí. Isso tudo reforça para a gente Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? A composição diferente entre a Lua e a Terra não derruba a teoria do vento fraco. Na verdade, assim, o que eu quis dizer de composição diferente é em questão de isótopos, tá? Em questão de isótopos. A Terra e a Lua, em composição química, é muito semelhante. Então, se você tiver um material da Terra e um material da Lua em sua mão e eu não falar nada, você vai dizer que esses materiais é da Terra, mas de regiões diferentes, tá? Então, a gente tem uma diferenciação aí, mas tem uma diferenciação, na realidade essa diferenciação está agora eu perdi o nome, composição relativa não, que é em questão de percentuais radioativos, eu esqueci o nome agora, que é assim, você pega uma quantidade de isótopos e aí você tem um percentual de isótopos daquele elemento químico, tá, de todos os seus isótopos, então você tem uma relação percentual ali. Esse tipo de relação é que é um pouco diferente na Terra e na Lua, por isso que você acaba vendo quem veio de onde. Né? Então você consegue até dizer que a Lua foi formada da Terra. Isso é certeza. Que a Lua foi formada da Terra é certeza. Agora, o processo de como a Lua foi formada da Terra é a briga toda dessas 4 teorias. Tá? Então por isso que a gente tem essa ideia. Então não é uma composição diferente no sentido de elementos químicos diferentes, mas sim numa... Esqueci o termo agora, não é composição relativa, não. Tá, eu vou chamar de composição relativa, porque eu esqueci o termo. É a composição relativa no percentual dos isótopos, tá? Eu vou acabar depois lembrando o termo. Então, algumas conclusões aqui que a gente já está... desculpa quem é careca aí, ou está quase careca como eu, mas a gente já está careca de saber. É a questão da analogia dos 2 livros. Deus é o único autor dos 2 livros, da criação e do texto bíblico, tá? Obrigado, Elizabeth. Depois eu estou gravando aqui, depois eu vou ver se tá bom e aí eu disponibilizo, tá? A revelação geral e revelação especial tem focos diferentes, cada um tem um foco bem específico, tá? Ajuste fino do universo e, obviamente, como a gente sempre trabalha, não há conflito entre fé e ciência. Nunca houve conflito entre fé e ciência. Tá aqui uma bibliografia que eu gosto de deixar para vocês aí, alguns livros, a coluna que eu escrevo, algumas outras coisinhas interessantes aqui também que vocês podem ler, tá tudo em português, tá? E a agenda que a gente já conhece já bem do núcleo, mas vai acompanhando no Instagram, tá? Que lá a gente está atualizando direitinho, mas se vocês quiserem ver aí algumas datas específicas, aqui tem Grupo de Brasília, que eu coloco por minha conta e risco, não é do núcleo, tá? Mas eu deixo o convite para vocês aí também. A Panda também sempre avisa que eu mando o link para ela, mando para vocês, quem quiser participar é bem-vindo, tá? Aqui no Grupo de Brasília, que também está sendo online, tá? A live que a gente vai ter de Criacionismo da Terra Jovem, porque a gente não fala só jovem com M, tá? A gente não fala só sobre evolucionismo teísta, falamos de Criacionismo da Terra Jovem também. Evidências da teoria do Big Bang, a próxima reunião do grupo de física. Nossa próxima reunião aqui vai ser de perspectivas bíblicas. 24 e 26, a Pâmela já deve ter falado para vocês, é o nosso seminário, não perca.
e a nossa live do Questões da Terra Jovem, perguntas e discussões e tudo mais. Todos os contatos, meus contatos e os contatos aqui do núcleo, e é isso.